Iseusio, Fernando, Georgia, Gisele, Júlia, Guilherme, João Marcos, Lara, Marcos, Marlon, Reinaldo Rei, Ruth e Thalita. Queridos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa penúltima aula de conteúdo. Nós vamos concluir o nosso conteúdo na próxima terça-feira. E hoje nós vamos ver dos artigos 296 a 299. Nós, na terça-feira, falamos sobre a moeda falsa. Hoje nós vamos conversar do 296 ao 299. E na próxima terça-feira, nós vamos falar do 300 ao 311, são crimes mais curtos. Os crimes que nós vamos conversar na terça-feira são crimes mais objetivos. E aí, na quinta-feira da semana que vem, a gente faz uma revisão geral sobre a matéria da prova. Tá? Nós estamos falando, desde a última aula, sobre os crimes contra a fé pública, crimes que, de alguma maneira, de alguma forma, querem proteger, querem dar suporte a esse valor social importante, que é a confiabilidade, a fé, a crença que nós precisamos ter para permitir as relações interpessoais, as relações da vida civil e etc., em documentos, em papéis, em elementos de convencimento. Então, a gente vai precisar ter esse tipo de compreensão para poder efetivamente daí extrair da melhor forma possível essa convivência social plena, essa convivência social completa. Então, a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, uma ideia bastante sólida de que a proteção a essas questões é uma proteção à possibilidade de dar segurança, de dar suporte, de dar lastro a todas essas relações interpessoais, ou seja, que eu tenha confiabilidade em documentos públicos, que eu tenha confiabilidade em documentos privados, no dinheiro, como a gente conversou na última aula. Hoje nós vamos ver, como eu falei a vocês, dos artigos 296 a 299. Mas destes, os que merecem maior atenção, se dá tempo a gente avança um pouco mais, mas o foco seria realmente esses 4 artigos. Mas destes, os mais importantes são o 297, o 298 e o 299. Então, vou primeiro falar sobre o 296, vou falar rapidinho, porque ele é muito simples a compreensão, e depois a gente conversa com mais atenção em relação aos artigos 297, 8 e 9. O artigo 296 ele é um crime bem específico, em que ele traz aí a falsificação de selo ou sinal público. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Aqui eu queria só recuperar aquilo que nós já conversamos na terça-feira. Veja que essa fórmula, né, de elementos que ele traz aí no caput do 296 é a mesma fórmula que nós temos lá no artigo 289, quando ele define o crime de moeda falsa. Falsificar, aí ele vem fabricando ou alterando. Qual é a diferença? Na fabricação, a gente vai começar do zero. A fabricação, ela começa do zero. Então, eu pego um papel em branco e vou construindo efetivamente aquele documento. Na alteração, eu tenho um documento parcialmente verdadeiro e eu o altero, eu o modifico. Por exemplo, na alteração, já que eu estou modificando apenas uma parte, eu posso modificar, por exemplo, a data de expiração daquele documento, a data de validade, a assinatura, a data em que foi firmado, alguma coisa pontual. Então, na fabricação, eu começo, repito, do zero, enquanto que na alteração eu vou ter uma base ali que é de documento verdadeiro, de documento lícito. Muito bem. Diz aí o inciso primeiro. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado ou de município. Inciso segundo, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Percebam
que nós vamos ter, no artigo 296, um tratamento muito específico. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Muito provavelmente, vocês já, em algum momento, precisaram ir a um cartório e, por exemplo, Beatriz, autenticar um documento. Você reconheceu firma, Margarida, ou seja, você realizou algum tipo de ato no cartório. Lá no cartório, sempre que ele reconhece firma, ele autentica um documento, ele faz uma escritura pública ou um testamento público, ele coloca ali um selo. Ele vai colocar um selo esse que vai efetivamente realizar um maior, ou dar um maior grau de segurança, de confiabilidade. Então, fora a assinatura do tabelião, fora a conferência que o tabelião faz, ele também coloca ali um selo como um elemento a mais de segurança, como um elemento a mais de confiabilidade. E aí, dentro desse conceito, o crime aqui do artigo 296 é quando eu falsifico esse documento. Veja aí o inciso 2º. Selo ou sinal atribuído por lei ou à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Então, se eu estiver falsificando, veja, eu não estou falsificando o documento. Isso seria no próximo artigo, nos próximos artigos. Aqui eu estou falsificando o selo em si. Então, um crime aqui não é que eu estou falsificando a escritura pública, eu estou falsificando aquele testamento público, eu estou falsificando o selo, aquele selo que é um papel de segurança feito pelo Estado, né, dentro de demandas que o Estado tem, e aí eu vou e falsifico aquele determinado selo. A mesma coisa, por exemplo, nos alvarás de funcionamento de uma loja, ou mesmo no mandado de prisão, no mandado de busca e apreensão, num alvará de soltura que a Justiça emite, também é comum, muitas justiças estaduais usam, inclusive a Justiça Estadual do Ceará, esse selo físico. Então, é colado ali um selo, aquele selo tem um número, e haverá uma forma de comprovar, de rastrear aquele determinado número para que eu gere ali uma confiabilidade, gere ali uma maior segurança. Então, o crime do artigo 296 é a falsificação desse tipo de selo, desse tipo de elemento de segurança. É isso, efetivamente, que nós vamos buscar aqui falsificar. Tá? A partir do artigo 297, só para constar, ele ainda no 296, ele traz algumas causas de aumento de pena, né? Quem faz uso, incorre na mesma pena quem faz uso do selo não falsificado, quem utiliza indevidamente selo, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas, quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. E parágrafo 2º, né, saiu aqui incompleto, mas deixa eu ter, parágrafo 2º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Nós vamos ver agora, e eu queria realmente me dedicar com mais calma aos 3 artigos próximos, que são os artigos 297, 298 e 299. Por óbvio, eles também falam em falsificação. Mas eu queria, antes mesmo da gente ver os detalhes de cada um desses artigos, eu queria definir com vocês aqui a ideia geral dos 3 e, principalmente, fazer uma diferenciação entre os artigos 297 e 298 e o 299. Então, vamos fazer uma separação entre o artigo 297 e 298, eles são próximos entre si, é como se nós tivéssemos aqui, Thalita, 2 faces da mesma moeda, mas a gente está muito perto, e o 299. Qual é a diferença fundamental entre esses artigos? No 297 e no 298,
que são os crimes de falsificação de documento particular e falsificação de documento público, eu estou falsificando fisicamente aquele documento. Então, eu estou fazendo aqui uma falsificação material, física. Eu estou alterando, estou modificando, estou fazendo do zero um documento. Então, a gente vai ver daqui a pouco, repito, com mais calma os exemplos, mas imagina, por exemplo, que você pega a tua carteira de habilitação, que está vencida, aí você a escaneia e altera ali a validade. Imprime uma nova, Margarida, com a validade alterada. Você está alterando fisicamente. Você está fazendo uma alteração física. Muitas vezes, aquelas informações que ali constam são até verdadeiras, mas isso não quer dizer que o documento não seja falsificado. Insisto, porque muitas vezes eu não tenho o poder de fabricar aquele documento. Vamos por um exemplo aqui bem simples, Bianca. Eu perdi minha carteira de identidade, minha cédula de identidade, e eu resolvo fazer uma em casa. Por mais que as informações que eu ali coloque, meu nome, data de nascimento, filiação, todas estejam corretas, eu não posso ter isso aqui como um documento válido. Por quê? Porque eu não tenho o poder, né, eu não tenho a legitimidade para produzir aquele determinado documento. Então, diante disso, eu não vou ter validade nesse documento. Mas os dois primeiros artigos que nós vamos ver agora, 297 e 298, representam o que nós vamos chamar de falsidade material. A falsidade material é essa falsidade que eu tenho da matéria, do documento. Fisicamente eu estou falsificando esse documento. Então, a base material, Fernando, já é uma base falsa. Aqui não interessa, insisto, se aqueles documentos contêm informações verdadeiras ou não, porque o que interessa é que materialmente ele foi falsificado, modificado indevidamente, alterado indevidamente. O outro crime que nós vamos estudar daqui a pouco, que é um crime de falsidade ideológica. Aí já é algo um pouco diferente. Por quê? Enquanto nos dois primeiros, falsificação de documento particular e falsificação de documento público, nós temos a base daquele documento sendo falsa, ou seja, o documento em si é falso. No artigo 299, o documento, ele é, Laura, fisicamente verdadeiro. Ou seja, quem o fabricou, quem o editou, quem o elaborou, era quem poderia fazer. Então, fisicamente, o documento, Gisele, é verdadeiro quando eu estou me referindo, repito, ao artigo 299. Lá, a falsidade é uma falsidade do conteúdo do documento. Então, no 297, no 298, a falsidade está no documento em si. Fisicamente, ele é falso, pouco importando se as informações que ali estão são verdadeiras ou não. No 299, o documento ele é fisicamente verdadeiro, ele foi realizado por quem deveria, ele foi elaborado por quem deveria, ele foi construído por quem deveria. Mas, né, as informações que ali constam, estas sim são informações falsas. Estas informações são informações efetivamente falsas. Então, a gente vai ter aí, no 299, uma lógica diferente. E aqui a gente já pode concluir, diante dessas diferenças, a gente já pode fazer a primeira conclusão importante. Qual é? É muito mais fácil, do ponto de vista do processo penal, do ponto de vista probatório, né? Eu espero vocês lá no processo penal. Eu tenho turmas de processo penal 1 e processo penal 2. Eu espero penhoradamente e desejosamente que vocês estejam comigo lá. Então, a gente vai estudar em processo penal os meios de prova, prova pericial, prova documental, prova testemunhal, etc. Então, diante disso,
É muito mais fácil você provar a falsidade espero mesmo, Bianca, você lá. É muito mais fácil você provar a falsidade de documentos que se encaixam no conceito de crime do 297 e do 298 do que documentos do 299. Tá? Por quê? Porque no 297 e no 298, o documento em si, fisicamente, ele é falsificado. Então, por uma perícia, eu consigo saber muitas vezes que aquele papel não era o papel de segurança, que falta ali um determinado detalhe, né, que ele tem segurança. Por exemplo, vocês já devem ter observado que isso nas carteiras de habilitação e nas mais recentes cédulas de identidade, existe lá uma indicação de que aquele documento não pode ser plastificado. Por que aquilo, Bianca? Porque como aquele documento tem algumas marcas de segurança, por exemplo, em alto relevo, né? Se você passar a mão, por exemplo, na tua carteira de habilitação, você vai ver algumas marcas em alto relevo, algumas impressões em alto relevo naquele papel de segurança. Isso que é um elemento a mais de segurança que eu vou ter para gerar um grau de confiabilidade mais excessivo em relação àquilo. Esse elemento de segurança, ele pode ser detectado dentro de uma prova pericial. Ele vai poder ser detectado dentro desse contexto de uma prova pericial. Então, o que eu quero dizer é a comprovação da falsificação, da falsidade, nos dois primeiros artigos que nós vamos ver agora, 297 e 298, é mais fácil do que a comprovação de falsidade no 299. Porque no 299, o documento em si, ele é verdadeiro. O documento em si tem uma base verdadeira. Daí porque é muito mais fácil você provar a falsidade nos dois primeiros, que nós vamos genericamente chamar de falsidade material, do que no terceiro, no 299, que a gente tem a falsidade ideológica. Porque lá, fisicamente, eu não tenho como aferir que aquele documento é falso. Se eu fizer uma perícia naquele documento, Margarida, ele vai ser apontado como um documento verdadeiro. Afinal de contas, ele foi produzido por quem deveria. Explicando de uma forma diferente, o erro, a falsidade do 299 é uma falsidade mais sofisticada do que a falsidade que nós vamos ter no 297 e no 298. Então, no 299, nós vamos ter uma falsificação, uma falsidade mais elaborada, o que, consequentemente, é mais difícil de ser provada, a prova pericial muitas vezes não alcançará, e etc. Tá bom? Então, vamos agora, feita essa breve diferenciação entre um e outro, a gente vai conversar agora, no primeiro momento, sobre o 297 e o 298, e depois a gente vê o 299. O 297 e o 298 são muito parecidos entre si. A gente vai perceber, até a própria redação do artigo, sobretudo nos dois capotes, ela é muito parecida. Qual é a diferença básica que nós vamos ter aqui? A diferença essencial, a diferença básica, é a natureza do documento que eu estou falsificando. Então, a grande diferença que nós temos entre o 297 e o 298 é a natureza do documento que aqui nós temos. Então, é isso que efetivamente vai nos sinalizar, ou vai nos indicar uma diferença essencial, uma diferença fundamental em relação a isso. Por quê? Porque vejam o que nos diz aqui o artigo 297. Falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Primeira coisa, o que é documento público? Documento público é aquele elaborado, produzido, construído, feito, manipulado e todos os outros sinônimos que eu consigo encontrar pelo poder público.
Então, esse documento público é aquele documento que a União emite, é aquele documento em que os estados emitem, é aquele documento que as prefeituras, né, ou seja, os municípios emitem, é aquele documento que a administração indireta vai emitir, ele vem, a origem dele é o Estado aqui compreendido no sentido lato, né, de ente estatal de poder público. Então, se encaixam nesse conceito passaportes, cédula de identidade, CPF, alvará de funcionamento de uma empresa, uma certidão de débitos tributários, uma certidão de débitos previdenciários, uma certidão negativa de débitos previdenciários, certificado de reservista, todos esses documentos, diplomas universitários, já que eles são emitidos pelo poder público, mesmo que a entidade seja privada, é por uma concessão, é por uma delegação do poder público, todos esses documentos são conceituados, se encaixam aí no conceito de documento público. Então, esses documentos que são originados ou originários do poder público são documentos efetivamente dados, definidos, construídos por esse tipo de realidade. Então, eu vou ter aqui esse conjunto de documentos como se encaixando no artigo 297. Então, o documento público é todo aquele que vem no conceito do caput do 297 do poder público. Daqui a pouquinho, a gente vai ver um parágrafo em que ele vai equiparar outros documentos a isso. Mas a primeira ideia que eu quero que vocês tenham sobre o 297 é isso. É um documento originário, é um documento que nasce, é um documento elaborado pelo poder público, realizado pelo poder público. Essa é a primeira ideia que eu quero que vocês tenham dentro desse contexto, tá bom? Feito isso, vamos de novo analisar o caput, onde ele fala falsificar no todo ou em parte, ou alterar. Aqui a gente vai ter aquela mesma lógica que a gente viu no 289, que a gente acabou de ver no 296. Ele quer criar aqui uma estrutura, João, que eu possa ter efetivamente abarcado pelo conceito do crime todos os elementos possíveis de falsificação. Então perceba só, eu vou ter aqui o crime se eu estiver fabricando do zero, se eu estiver fabricando do zero, se eu estiver fabricando uma parte apenas, ou se eu estiver alterando um documento verdadeiro. Então veja, o que ele fala aqui, ó, falsificar no todo ou em parte. Não interessa se eu fiz toda a falsificação, se eu fiz parte da falsificação. Então imagina que a Bianca falsificou uma parte, ela fabricou ali o espelho daquele documento, e eu depois, aproveitando aquele espelho, né, aquele formulário de documento vazio, eu terminei de falsificar e inserindo ali as informações. Veja, o crime é o mesmo. Então não interessa se eu fiz a falsificação de ponta a ponta, do começo ao final, ou se eu já peguei um elemento ali parcialmente falsificado e apenas o complementei. O crime é o mesmo. E ele continua, ou alterar documento público verdadeiro. Aqui, por exemplo, eu estou modificando fisicamente um documento que era verdadeiro. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho ali uma carteira de habilitação que diz que vence agora no final de novembro. Aí eu vou lá e raspo aquela impressão ali que diz que venceria dia 30 de novembro, e eu insiro, por exemplo, dia 30 de novembro de 2022. Um exemplo. Eu estou alterando fisicamente esse documento que é verdadeiro. Mas o importante do 297, e a gente vai ter a mesma lógica no 298, é que compreendamos que a alteração aqui, que a modificação, é uma alteração, é uma modificação física. Aqui eu estou diante de uma modificação física, eu estou alterando fisicamente aquele determinado documento. É isso que eu terei aqui dentro desse determinado cenário. Então, a alteração aqui ocorre dentro de um plano físico, dentro de um plano material. É por isso que, em teoria, é mais fácil a gente ter uma prova pericial construída com base nesses crimes do que propriamente no artigo 299.
Aí ele continua aqui, parágrafo 1º. Então, qual é a ideia central do caput do 297? Documento público é aquele emitido pelo poder público. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6. Isso a gente já viu em outros artigos, a gente viu isso no 299, a gente viu isso em artigos anteriores. Agora, muita atenção, eu adoro cobrar isso em prova, não vou nem mentir para vocês, muita atenção com o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, ele vai equiparar a documento público outros documentos. Vocês já sabem disso, porque a gente já falou isso lá no comecinho do semestre, lá em agosto, quando nós estudamos os crimes contra a administração pública. Sempre, Stephanie, que o direito penal usa expressões como equipara-se a, equivale a, trata-se da mesma forma, aplica-se também. O que ele está querendo dizer com isso? Na hora que ele usa expressões como equipara-se a, ele está dizendo, olha, eu sei que não é, mas vai ficar como se fosse. Essa é a mensagem do direito penal. Ele diz assim, olha, eu sei que isso aqui não é isso, mas eu vou dar o mesmo tratamento que eu dou aqui. Então, nesse parágrafo 2º, ele vai listar alguns documentos que não são documentos públicos, não são documentos produzidos pela administração direta ou indireta, pelo Estado, não são documentos que são oriundos da União, dos Estados ou do município. Não. Né? Ele está declarando aqui que ele sabe que esses documentos são documentos particulares, são documentos privados. Mas ele está equiparando esse documento a um documento oriundo do poder público. Ele está equiparando esse documento a um documento que vem do poder público. Então, veja, para efeitos penais, ou seja, o que ele está dizendo aqui, Reinaldo? No direito penal, eu vou olhar para esses documentos como se públicos fossem. Então, o que ele está querendo dizer, a mensagem do parágrafo 2º é, olha, galera, eu sei que isso aqui não é um documento público, mas no meu conceito penal, na forma de eu enxergar, eu vou ver isso. É a mesma coisa que a gente viu na nossa segunda aula, lá no comecinho do semestre, lá em agosto, parece que foi em outra vida, mas lá em agosto, nós vimos o conceito de funcionário público. Então, ele dizia lá, considera-se funcionário público para os efeitos penais. Então, quando ele usa essa expressão para efeitos penais, é que ele quer dizer que ele vai abandonar os conceitos, as definições, as lógicas dos capítulos, dos ramos de direito diferenciado, civil, administrativo, tributário, e ele vai dar o seu próprio olhar, a sua própria visão. Então, aqui no parágrafo 2º, nós temos isso. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado por entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, claro, por exemplo, os livros mercantis, todos aqueles livros que as empresas precisam ter para dar confiabilidade, para dar estrutura e dar um arcabouço legal a esses elementos. E isso é um documento que é um documento privado, é um documento particular, mas pela importância que eles têm, porque eles têm uma série de desdobramentos fiscais, desdobramentos societários, tributários. O que é que o Código Penal vai dizer? Mesmo aquele livro, aquele documento, aquela escrituração contábil, sendo obviamente privada, ela pertence àquela empresa, eu vou equipará-lo a um documento público, eu vou fazer com que ele funcione como um documento público e, consequentemente, eu vou aplicar a regra aí do artigo 297. A mesma coisa, repito, para o testamento particular. Então, no testamento particular, veja, eu acho que não tem muita dúvida de que o testamento particular é um documento particular. Isso é bastante evidente, né? Bastante lógico. Mas ele reconhece que
aquele testamento particular tem tantos efeitos na vida civil, ele produz tantas consequências na vida civil, porque ele vai ter impacto na distribuição de patrimônio, na sucessão, em todas essas repercussões típicas do direito sucessário, desse direito de sucessão. O que ele vai dizer? Mesmo esse documento sendo documento privado, particular, eu, para efeitos de proteção penal, vou equiparar a um documento público. Porque o testamento, ele pode ser, vocês viram isso lá no direito civil, só para a gente relembrar, o testamento ele pode ser um documento público, eu posso ir a um cartório e lá elaborar um documento público chamado testamento, ou ele pode ser um documento privado, ou seja, eu faço à mão muitas vezes, ou faço digitado e assino aquele testamento. Né? O Código Civil diz que há determinadas pessoas, sobretudo determinada faixa etária e etc., que exige-se o documento particular, mas, a princípio, não havendo daquelas hipóteses legais, o testamento privado tem total valor para a gente ter essa estrutura dentro dos efeitos próprios que o testamento vai indicar. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós vamos ter? A ideia central aqui é que, pelas repercussões, reflexos na vida civil que esses documentos têm, veja, as ações de uma sociedade, elas denotam uma série de desdobramentos, elas vão ter uma série de consequências, porque as ações representam a propriedade daquele determinado tipo de sociedade, permitem o voto ou não, as deliberações, tem uma série de consequências que eu terei aí. Então, a chave do parágrafo 2º é nós entendemos duas coisas essenciais. Uma, não são documentos públicos, são documentos que a sua origem é privada, mas eu equiparo ao documento público, por quê? Porque eu reconheço, ponto 2, que eles têm uma importância social muito grande. Tá? Diante disso, nós vamos ter esses documentos como documentos que se encaixam aí. Então, se eu falsifico um testamento particular, mesmo indicando aí uma origem privada, o crime é o do 297, crime de falsificação de documento público. E ele segue aqui, parágrafo 3º, nas mesmas penas incorrem quem insere ou faz inserir na folha... Peraí que faltou o inciso 3º. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado à prova, a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2, na carteira de trabalho e Previdência Social, o empregado ou documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social. 3, em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado às obrigações de empresa. E aí, finalmente, o último dos parágrafos, que é o parágrafo 4º. As mesmas penas incorrem quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º nome de segurado e seus dados pessoais ou remuneração, vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. São crimes muito específicos, esse do parágrafo 3º. E aí, nós chegamos aqui no artigo 298. O artigo 298, ele tem a mesma estrutura do artigo anterior. Né? Qual é a diferença básica entre o 298 e o 297? A natureza do documento, ou seja, no 297 eu estou falando de um documento público, no 298 eu estou falando de um documento particular. Essa é a diferença essencial, essa é a diferença básica que a gente vai ter aqui. Tenho no 297 um documento público, tenho no 298 um documento privado. E qual é a diferença? Aquela que a gente viu agora há pouco. Documento público, aquele emanado pelo poder público, o documento particular é feito por qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, um documento feito por uma loja, por um banco, um documento elaborado privadamente pelo indivíduo, um documento elaborado pela universidade, pela faculdade, desde que não seja aquilo estritamente relacionado à atividade docente. Então, por exemplo, o diploma, já que ele é emitido
por permissão do poder público, ele é considerado um documento público. Mas uma declaração da Unifor dizendo que você nada deve da tua mensalidade é um documento privado, né? É um documento particular. Então, a gente vai perceber que o documento privado ou público, a natureza do documento, ela decorre essencialmente da origem física daquele documento. Em outras palavras, de quem o produziu. Então, aqui a gente vai ter a mesma estrutura do artigo anterior. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A diferença básica é de gravidade, porque, veja, no 296, desculpa, no 297, deixa eu só voltar aqui a colar aqui para vocês o caput do 297. Para a gente fazer uma comparação, veja aí no chat, a redação é idêntica. Está mudando apenas a natureza do documento. De um lado, documento particular, do outro, documento público. E a pena é diferente. 1 a 5 anos no 298, 2 a 6 anos no 297. Então, a gente tem uma diferença apenas de gravidade em relação aos crimes. Por óbvio, o legislador penal considerou mais grave a falsificação de um documento público do que de um documento privado, mas percebam, não tão mais grave assim. Então, não é uma falsificação tão mais grave que a gente vai ter aqui. Tá? Dentro disso, a gente vai perceber, efetivamente, a seguinte lógica. Ainda no artigo 298, isso aqui que eu vou citar é o artigo 298. O parágrafo único que foi inserido em 2012, ele pôs fim a uma discussão antiga, a uma dúvida antiga que havia em relação a essa conduta. Então, no artigo 298, parágrafo único, nós temos aí, para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, para fins de documento particular, equipara-se o cartão de débito ou crédito. Havia uma dúvida durante muito tempo na doutrina e na jurisprudência de como classificar o documento chamado do cartão de crédito ou de débito, esses cartões emitidos pelos bancos. Porque muitos defendiam a ideia, e foi a que prevaleceu, vocês estão vendo aí no parágrafo único do 298, de que era um documento privado, particular, afinal de contas, emitido pelo sistema bancário, sistema privado e por aí vai. Outros diziam que, como a atividade bancária é uma atividade que, para eu a exercer, eu preciso de uma permissão do Banco Central, portanto, uma permissão pública, e pelos desdobramentos que esse crime eventualmente poderia ter, eu deveria tratar como um documento público. Então, havia esse bater cabeças aí da doutrina e da jurisprudência. Em 2012, no meu olhar, inclusive, acertadamente, o legislador vem e resolve a questão. Então, Bianca, a falsificação de documentos, de cartões de crédito e cartões de débito, mesmo que venham de bancos públicos, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública da União, mesmo assim, serão consideradas, serão definidas como medidas efetivamente de origem privada. Então, um documento dessa natureza, ou seja, um cartão de crédito ou um cartão de débito, serão definidos, serão conceituados como elementos de origem privada, origem particular, e dentro desse cenário, a gente vai trabalhar com essa perspectiva. Tá? Então, diante disso, a gente vai ter efetivamente a construção desse conceito, e aí hoje já não há mais dúvida, ou seja, o próprio legislador já definiu, já cristalizou, já sedimentou aqui o entendimento de que esses documentos são documentos privados em si. Muito bem. O que a gente vai ter aqui? Né? Agora, nós chegamos no artigo 299.
né, nós chegamos aqui no artigo 299. Esse artigo 299, ele traz o crime de falsidade ideológica. E aqui a gente troca o chip. Nós vamos trocar o chip. Por quê? Porque nos dois artigos anteriores, no 297 e no 298, a gente está falando essencialmente em crimes de falsificação física, né, de falsificação material, falsificação direta. Então, nós temos nos artigos 298 e 297, como eu falei para vocês, um componente de alteração física. Eu toco, eu pego, eu vejo aquele documento e percebo, ali até por prova pericial, que houve uma origem ali indevida. O papel não é o papel que foi elaborado, ou ele até era um documento verdadeiro, mas ele foi raspado, houve uma impressão posterior, houve uma impressão com a máquina que não era adequada, falta uma marca d'água, falta uma fita de segurança. Eu tenho elementos físicos, materiais, repito, no 297 e no 298, para identificar a natureza falsa daquele determinado crime. O 299 ele é mais sofisticado. Por quê? Porque fisicamente aquele documento ele é verdadeiro. Fisicamente aquele documento ele é apontado como um documento verdadeiro. Fisicamente eu não tenho defeito naquele documento. O defeito que eu terei aqui é um defeito mais sofisticado. O defeito que eu terei aqui é um defeito de conteúdo. A informação no documento, que é uma informação inválida. Veja aqui o que nos diz, portanto, o 299. Inclusive, a pena é uma comédia, mas eu não tenho culpa dessa pena. 299. Omitir em documento público ou particular, veja, aqui já não interessa a natureza do documento, ele equipara que é o público e o particular, porque o foco dele é outro. Declaração que devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, eu estou aqui inserindo naquele documento, eu estou fazendo inserir naquele documento informações que não são informações corretas, que são informações falsas. Mas aqui, três coisas importantes sobre o 299. Na verdade, 4. Primeiro, nós já vimos. A falsificação aqui não é material, é uma falsificação da informação. Segundo, ele não faz diferença ser o documento público ou particular. É irrelevante esse documento ser público ou particular. Terceiro, né? Nós vamos ter dentro, repito, a informação é falsa, não faz diferença ser público ou particular o documento. E terceiro, eu estou inserindo uma informação falsa, ou eu estou omitindo uma informação que ali deveria constar, portanto, ficou capenga, digamos assim, ficou incompleto a informação daquele documento. E quarto e principal, eu tenho que fazer isso com uma finalidade específica. Aqui, Reinaldo, a finalidade é prejudicar o direito de alguém, criar uma obrigação que não existia, de alguma forma alterar um fato que tenha relevância jurídica. Então, não é qualquer informação que eu omiti, ou qualquer informação que ali eu coloquei equivocadamente, falsamente, alteradamente, que representará o crime. Ele tem que ter algum tipo essa informação, Margarida, tem que ter algum tipo de possibilidade concreta de causar um dano, de causar um prejuízo efetivo àquele determinado agente. Tem que existir um risco concreto definido em causar um dano ao direito do outro, em causar um dano ou criar uma obrigação inexistente. Deixa eu dar alguns exemplos que isso vai ficar mais fácil. Por exemplo, imagina aquele indivíduo que faz a compra de um imóvel, e vocês sabem como é que eu faço a compra de um imóvel. Eu faço ali um contrato privado, mas depois eu vou precisar fazer uma escritura pública,
E essa escritura pública, ela vai ser registrada em um cartório de títulos e documentos. Então, um cartório de imóveis. O registro desta escritura num cartório de imóveis, ele é fundamental para que haja a consolidação da propriedade. E imagina que aquela escritura pública, firmada, elaborada em cartório, tem que constar, obviamente, todos os dados ali dos compradores, assim como tem que constar todos os dados, por óbvio, dos vendedores. Imagina que o comprador declara conscientemente, falsamente, ser solteiro, quando na verdade ele era casado. Então ele faz a compra do imóvel e ele faz constar naquela determinada compra que ele é solteiro, quando na verdade ele vive em união estável ou ele é casado. Então ele está falsificando um atributo do seu estado civil, da sua qualificação civil. E por que ele faz isso? Já antevendo que no eventual processo de divórcio, ele teria um elemento ali de prova para dizer, olha, quando eu comprei isso aqui, eu era solteiro, depois que eu fui ter a união estável com aquela determinada pessoa, olha, a união estável veio posterior. Então, ele já faz aquilo ali, por exemplo, para prejudicar o interesse de determinado tipo de pessoa, no caso, a companheira ou companheiro, cônjuge, em relação àquilo. Ou outra coisa, por exemplo, para que eu faça determinados tipos de operações bancárias, determinados tipos de empréstimo e outras operações bancárias, sendo o indivíduo casado, ele tem que ter a anuência, a concordância da esposa ou do esposo, porque aquilo ali tem um reflexo no patrimônio familiar, no patrimônio dos filhos e etc. Então, há determinados negócios bancários, então, para que aquele indivíduo realize aquele negócio, ele vai precisar ter a anuência, a concordância do seu respectivo cônjuge, né, do marido ou da esposa. E aí, imagina que o cara declara para o banco que ele é solteiro, né, exatamente para burlar todo esse sistema de controle, todo esse sistema de permissões aí que o Código Civil e outras normas aplicáveis ao direito bancário exigem. É um exemplo de falsidade ideológica. Então, na falsidade ideológica, aquele contrato, aquela escritura, aquele documento em si, ele é verdadeiro. Aquela certidão, aquele atestado, aquele documento, insisto, ele é fisicamente verdadeiro, mas a informação que ali está é que é falsa, está incompleta, houve uma omissão. Então a gente vai ter, dentro dessa lógica, efetivamente um raciocínio próprio dentro dessa perspectiva. Então a gente vai ter, dentro dessa lógica, um raciocínio especificamente voltado para a proteção dessa informação. Agora veja, muita atenção para essa parte final, em que ele fala em fato juridicamente relevante. Então, não é qualquer omissão que vai gerar o crime, não é qualquer tipo de omissão que gera potencialmente o crime. É a omissão ou a informação falsa de um fato que tenha relevância jurídica, de um fato que tenha importância jurídica. Então, imagina, por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo. O cara compra o imóvel, diz que é solteiro e consta ali na escritura de compra de imóvel que ele é solteiro. Isso é uma informação que tem juridicamente relevância, porque tem uma série de desdobramentos, uma série de consequências patrimoniais, sucessórias e etc. Agora, imagina que o cara omite a sua religião. Ou o cara indica, por algum motivo, faz constar naquele documento uma religião que não é a sua. Ora, por mais importante que socialmente seja o exercício da religião, do ponto de vista jurídico, ela não tem nenhuma importância. É algo que não tem aí uma importância jurídica muito definida. Então, não é qualquer informação omitida, ou qualquer informação equivocada, ou qualquer informação falsa, que representa o crime de falsidade ideológica. Será informações
ou, perdão, serão informações, desculpa, que tenham uma importância prática, que tenham importância jurídica, que possam, no campo jurídico, no mundo jurídico, produzir algum tipo de efeito. Tem que trazer algum tipo de efeito direto para o mundo jurídico, criando obrigações, eximindo de obrigações, criando direitos, isentando ou destruindo, inutilizando direitos, é dentro desse sentido. Mas quais são as diferenças básicas? 297 e 298 não interessa muito a natureza da informação, e sim fisicamente aquele documento ter sido falsificado, enquanto que no 299 nós temos aí uma informação que seja equivocada e o documento fisicamente é verdadeiro. É por isso que eu dizia, é muito mais fácil você provar a falsidade do 298 do 299, desculpa, do 297 do 298, do que do 299. Tá claro? Dúvidas sobre tudo que nós vimos hoje? Como eu disse a vocês, eu não vou fazer mais chamada, já tá de bom tamanho, e até com vocês nem tem graça, porque vocês são super assíduos, eu fico muito feliz com isso. Na próxima terça-feira, nós vamos concluir o nosso conteúdo, ou seja, terça-feira a gente conclui todo o conteúdo do semestre, nós vamos ver do 300 ao 311, Rafael, mas são muitos artigos, mas a gente vai ver na próxima terça-feira que são artigos muito simples, muito menos complexos do que os artigos que nós vimos hoje. São quase autoexplicativos, não dá para comparar a complexidade dos artigos de hoje com o de terça-feira. Então, terça-feira a gente conclui a nossa matéria e quinta-feira da semana que vem a gente faz uma revisão geral da matéria. Tá entendido? Dúvidas? Queridos, um feliz final de semana para vocês, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, e a gente vai se encontrar, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Tá bom? Um beijão a todos e até lá.